No princípio não havia deuses, nem vida, nem mundo, nem mesmo o próprio tempo. Não havia luz ou trevas, calor ou frio. Não havia forma nem tamanho, sequer havia o conceito de existir. Foi em meio à não existência que o nada e o vazio se casaram e deram origem à criação e tudo que a compõe. O mundo de Arton. Engana-se, porém, quem pensa que nenhum vestígio restou da aurora do universo. Há uma fagulha, um resíduo da inexistência que se manifesta na forma de uma gema preciosa que ainda hoje busca cumprir o propósito de sua essência. Os mortais a chamam de joia da alma. Olá, eu sou o Plitai e hoje nós vamos falar dele, A Joia da Alma, o primeiro romance de Karen Soarellen dentro do universo, de Tormenta 20, sendo que ela já tinha feito algumas participações ali, e ela tem outras obras publicadas, mas esse daqui é o primeiro dela, depois ela ainda escreveu mais um, mas isso é papo para outro vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí se você já leu A Joia da Alma, o que você achou. Eu quero muito saber da sua experiência enquanto livro, porque hoje eu vou compartilhar a minha aqui com vocês. A gente vai falar numa primeira parte do vídeo sem spoilers, e depois a gente comenta um pouco mais ali com spoilers, alguns detalhes que eu queria mencionar. Cara, basicamente, na minha opinião, falando do que se trata A Joia da Alma, vocês viram ali no começo do vídeo, dentro do livro de regras de Tormenta 20, existe a Joia da Alma como um artefato e ela pode ser utilizada no seu jogo aí, dando mais 3 de inteligência e tudo mais. E o livro Joia da Alma em si vai falar pra gente um pouco mais sobre esse artefato, mas principalmente contar o impacto que um artefato desse mal utilizado pode causar no mundo. De forma geral, eu li esse livro como se ele fosse um filme da sessão da tarde. Ele é um livro de fantasia extremamente divertido, extremamente aventuresco mesmo, mas ainda assim é um clichêzão. Mas é um clichê muito bem feito, Vocês vão ver aqui enquanto eu contar pra vocês que ele passa essa sensação de aventura que poucas vezes eu tive durante o ano passado, Uma aventura clássica mesmo, daquelas que a gente gosta de jogar. Eu já fiz um conteúdo desse no meu Instagram, falando sobre como as aventuras clássicas podem ser muito divertidas quando elas são bem feitas, e esse aqui é o caso. Antes da gente entrar diretamente nos pontos aí que eu quero falar sobre A Joia da Alma, eu encontrei a Karen Soarellen lá na CCXP no ano passado. Ela foi extremamente simpática, a gente conversou sobre as obras dela, ela é super receptiva e ela deixou um trecho aí, pra vocês sobre a visão dela, do porquê escrever um livro como A Joia da Alma, quais foram as inspirações dela, e fica aí pra vocês, assistam. Karen, conta pra gente como que foi a experiência escrevendo Joia da Alma. Esse foi o seu primeiro, não é isso? Esse aqui é meu primeiro livro em Tormenta. Quando eu escrevi ele, eu já tinha outros 4 livros e eu era uma autora independente, eu publicava eu mesma os livros. Até que eu peguei tudo, mandei pra Jambô e me apresentei. Falei, oi, eu sou a Karen Soarellen, eu gostaria de escrever pra vocês. E aí eles me chamaram pra escrever um romance de Tormenta. Quando eles falaram, olha, é Tormenta que você vai escrever, eu fiquei muito contente. Então teve todo um processo de... me pediram pra propor uma história. Então propus uma história de um personagem que ele é o guerreiro mais padrão possível. Ele é um homem, guerreiro, humano, de espada e escudo. Só que pelo caminho dele, ele só encontra personagens incríveis. Uma medusa, uma elfa, clériga de Thanatok, a deusa do conhecimento. Nossa, ela é incrível. Um Lefou, um Lefou, que é meio isolado da sociedade. Mas esse personagem, o principal dele é que em um mundo repleto de deuses, ele é ateu. Ele é diferente de todo mundo, apesar de parecer muito comum, ele vê o mundo de um jeito diferente. Cara, o que eu gosto muito do Joia da Alma é que ele apresenta pra gente algo que eu nunca tinha visto na literatura ainda, relacionado um pouco com o nada e o vazio. Isso ele foi algo que aconteceu, ou você já queria inserir algum elemento disso desde o início? Eu queria inserir um elemento que fosse grande. Então nós temos os 20 deuses, que são grandes, só que eu peguei justamente um personagem que não tem nada a ver com os deuses, que é ateu, e eu coloquei o que dá pra explorar, o que ainda não foi muito explorado. Sim. Então, Salistic era uma coisa que eu via que não tinha sido muito explorada. Samburgia também, que é um outro lugar onde se passa a história. E o Nada, que é o Nada e o Vazio, que criaram o universo, não era muito explorado. Então, eu falei, é sobre isso que eu quero falar.
Genial, muito bom. Sobre o que se trata a Joia da Alma, na minha opinião, é claro. A Joia da Alma é, como eu disse, uma verdadeira sessão da tarde, né? Uma aventurona. A gente tá falando ali de uma... No começo ela se parece com uma aventura gato e rato, em que nós temos dois grupos diferentes de aventureiros que estão num contrato buscando o mesmo objeto por motivos diferentes. Em um grupo, nós temos ali o nosso Christian, que ele já é um aventureiro, um pouco vivido aí, com algumas experiências como um clássico guerreiro, e dentro do seu grupo existe, cara, um Lefou contaminado ali com uma mácula no braço, que acaba se tornando um dos personagens mais interessantes dentro do livro, que é o Akabot, né? Não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo, mas basicamente ele é um arcanista muito, muito poderoso, né, dentro dos limites que ele pode ter com a raça dele, mas ele é muito carismático, né, com a sua personalidade mais na dele, fechada por tudo que ele já sofreu. Nós temos também a nossa druida, acho que o nome dela se pronuncia como Oihana, e ela tem um jaguar, que é o presa ligeira. O outro grupo de aventureiros que vai atrás da Joia da Alma é composto pela Verônica, que é uma medusa. Nós temos a Gwen, que é uma clériga de Tanató, né, já conhecida por muitos aí, e depois ela acaba virando minha personagem favorita. E eles estão na companhia também de um goblin engenhoqueiro chamado Doc. E eles são dois grupos que estão em busca da Joia da Alma por mando, né, de um mesmo contratante, que se mostra como sendo um dos antagonistas aí, o principal vilão do livro, que eu não vou mencionar o nome nessa parte aqui sem spoilers, né? Mas eles vão então nessa aventura no melhor estilo Caverna do Dragão aí, e é muito divertido, tá? Porque eles estão em busca de respostas, enquanto isso a gente já vê a vida do Christian por alguns flashbacks, ele acaba sendo o personagem principal desse livro, inclusive, extremamente carismático, apesar de suas motivações, né? Pra mim elas são um pouco... Tipo assim, eu entendo porque ele tem essas motivações, mas eu acho que ele faz um pouco de drama em cima delas em exagero, porque coisas horríveis, né, acontecem no mundo. Eu tenho certeza que o Akabot, que é o arcanista, ele já teve situações talvez até piores, e ele continua, enfim, seguindo em frente. E aí nós temos, então, já falei sobre o que o livro se trata, já falamos sobre os personagens principais, e aí eu tenho a minha opinião sobre esse livro, né? De uma maneira geral, ainda sem spoilers, é importante dizer que ele como eu disse, é uma grande aventurona, mas eu queria que ele trouxesse um pouco mais sobre influência na lore de Tormenta. Talvez eu tenha tido essa impressão porque eu estava acostumado com os outros livros que têm de fato uma construção e um impacto muito importante na lore. Esse livro, ele serve sim para muitos pontos que são levados adiante, como por exemplo, a própria Joia da Alma como um artefato que eu mencionei com vocês, mas ele não traz mudanças drásticas no universo, e eu estava meio mal acostumado com isso porque eu tinha lido antes a trilogia Tormenta e o Flecha de Fogo, que trouxeram grandes mudanças pro mundo, né, de Arthur. E aqui não é bem assim, ele é uma aventura um pouco mais contida, mas ainda assim é um ótimo livro, né? Eu li ele rapidamente, porque por conta dessa diversão mesmo, ele tem 382 páginas e você consegue ler de uma facilidade muito grande. Eu só senti falta, né, no ponto de crítica, eu vi que a galera comentou um pouco disso também, é que talvez o livro ele não tem tempo para desenvolver todos esses personagens que ele apresenta. A própria Verônica, que é a Medusa, por exemplo, eu senti que ela, do meio pro final do livro, ela ficou um pouco de escanteio ali, né, um pouco jogada de lado, e eu queria saber mais sobre a história dela, né, ela é uma medusa, cara, é uma raça muito bem diferente aí, e eu queria muito saber mais sobre a vida dela, enfim, como um todo, e acabou não dando tempo, né, de ser abordado no livro, mas são escolhas, né, que devem ser feitas na narrativa, então faz parte, eu super entendo. Vamos falar aí então sobre spoilers agora, né, estejam avisados, entraremos em grandes spoilers. É muito interessante como que a aventura principal, né, o tema da aventura em si está ligada com o Christian e o seu passado. Nós temos aí o Euktor, não sei falar o nome dele, Eukdor, não sei, que é o grande arcanista aí do nada e do vazio, né, que contrata sendo o principal antagonista do livro e que era um amigo de infância ali do Christian, ou pelo menos era o que parecia. O Christian ele tem um passado que vai sendo revelado com a gente. Eu acho muito legal como a Karen consegue fazer uma ligação entre o poder da Joia da Alma, a influência que isso tem com o passado do Christian e como a causa e efeito estão muito interligadas, porque a Joia da Alma ela vasculha, né, todo o passado, ela
torna todas as memórias da pessoa como se fossem frescas, né, na memória. A pessoa não esquece nada da vida dela, nada que ela viu. Então, o próprio Christian, que tinha algumas memórias em si apagadas de um evento extremamente importante da vida dele, né, traumático da vida dele, que foi a perda da sua primeira paixão, volta à tona quando ele finalmente pega a Joia da Alma. E isso traz, né, feridas grandiosas, assim, que o machucam muito, e o próprio Octor quer utilizar isso de um jeito um pouco mais problemático. Afinal de contas, ele tá em busca, né, do vazio, ele quer abrir ali um portal, e é muito legal porque realmente a Karen ela consegue costurar muito bem toda a lore do Christian com os eventos da Joia da Alma. Afinal de contas, o pai dele tem uma influência importante no livro, porque ele é um médico, né? O Christian ele tem origens em Salistic, que é um reino que eu gosto muito, ali o reino que não acredita nos deuses, e por consequência disso o próprio Christian acaba não acreditando também, e o pai dele era um estudioso sobre a Joia da Alma, e o pai dele acaba sendo uma peça importante dentro da trama, assim como o Hector. Eu não acredito muito na redenção do nosso vilão aí, mais pro final do livro, né? Ele tem uma semi-redenção, acho que a gente pode dizer assim. Acho que sim. E não sei, não me convence muito. E claro, eu fico extremamente triste com as mortes, né? O pai do Christian morre, e esse daí até tudo bem, a gente entende. É uma motivação importante, né, pro próprio Christian seguir em frente. E nós temos também a morte do Presa Ligeira, que é o Jaguar ali da Oihana. Essa realmente, cara, matar o bichinho é tenso, né? A Karen teve que ser muito corajosa ali, muito fria na hora, mas a criatura realmente ela se estava, né, em grande risco. A cena toda ela é coerente, né? Ela não matou gratuitamente ali a criatura, ainda assim a gente fica sentido. Eu queria muito falar também sobre os Karins, né? Tem a própria paixonite do Christian ali, o primeiro amor dele, e o reino no qual ele e o pai moravam na sua infância era um reino pertencente a um Karin, né? Uma família de meios gênios aí. A gente já tá fazendo um vídeo de raças aí no canal, e a gente vai chegar nesse ponto. Eu achei muito legal, porque até então eu não tinha visto, né, ninguém dessas raças diferentes no livro, e eles foram formalmente apresentados, né, e é muito interessante o contato e a perspectiva de vida que os Karins têm, já que o pai dessa paixão do Christian, ele é um Karin, ele é um rei, e ele tá vivo ali quase há 800 anos, se eu não me engano. Então dá pra ver a perspectiva de um gênio com relação aos acontecimentos e como as coisas funcionam, né? Realmente é bem interessante. De forma geral, eu acho que o Joia da Alma é um ótimo livro, e eu acho que ele funciona muito bem pra já apresentar os personagens pra gente, e ele faz uma ligação, né? Uma ponte muito boa com A Deusa no Labirinto, que é o livro da Karen que vem depois. A gente ainda vai falar sobre esse livro aqui no canal muito em breve, é um bom livro, cara, vale muito a pena ler. Se você tá procurando, eu acho que assim, quando você sai de uma, eu tenho esse costume, né, quando eu saio de uma leitura muito pesada, que acaba exigindo muito, eu gosto de uma leitura divertida, e eu acho que o Joia da Alma é isso, ele não traz uma carga pesada que vai te deixar mal, ou coisa do tipo, mas ele é um livro que te deixa pra cima, é um livro que te diverte, um livro que anima de continuar lendo, né, ele traz um frescor nas leituras, e eu senti muito isso, né, gente, eu acabei a Flecha de Fogo, que era um livro pesado, fui pro Joia da Alma, e depois eu já li A Deusa do Labirinto, que é um livro muito pesado. Então a Karen, ela mostra nessas duas obras não só a sua versatilidade para conseguir escrever dos dois jeitos, como traz um sentimento muito bom com o Joia da Alma, apesar de tudo. Eu imagino muito o Joia da Alma como um filme, tá? Eu queria muito que virasse, né, um filme. Eu sei que dentro do cenário nacional isso acaba sendo muito difícil, mas, cara, ia ser muito legal. Eu consigo imaginar perfeitamente esse livro, a história dele, como um filme em si. Ele é muito divertido, é muito alto astral, as partes que ele é dramático, ele funciona muito bem. E se você não leu o Joia da Alma mesmo vendo aí os spoilers, eu super recomendo. Comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu.